Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Ossicast. Eu sou a Laiane e vamos dar por iniciado hoje mais um videozinho onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o movimento espírita, sobre os princípios da doutrina espírita de forma muito mais leve e muito mais descontraída, tá bom? Então, antes de iniciar, deixa aqui o seu like, faz um comentário aqui legal, siga nossas redes sociais, temos redes sociais no Instagram e também aqui no YouTube, para sempre acompanhar nossos vídeos, então fica sempre à vontade para que a gente consiga compartilhar esses momentos muito interessantes de nós da mocidade junto com vocês, tá bom? Então hoje vamos dar por iniciado mais um vídeo falando sobre os princípios do Espiritismo. E nós temos 5 princípios que vamos ter uma sequência de vídeos e vamos iniciar hoje falando sobre Deus, né? E aí, para ter esse papo muito legal, a gente convidou o Alex Menezes. O Alex, ele é administrador aqui na Vida Material, mas trabalha como palestrante, como expositor espírita, voluntário do movimento de mocidade. Também ele é o paizinho da Maia e do Miguel e é um eterno aprendiz, um eterno discípulo de Jesus, que está aqui sempre disposto para falar um pouco mais e levar o espiritismo para todos os locais, como deve ser o princípio de todos que se consideram como cristãos. Alex, seja muito bem-vindo ao Ossicast. Eu fico feliz lá com o convite. Estamos muito felizes, né, pela oportunidade que você nos proporcionou de estar aqui com a gente hoje. Eu fico feliz demais, porque é uma alegria, né? Poder falar da doutrina espírita, poder falar de Jesus e mais ainda ser pai de Maia e Miguel. Isso é uma alegria indescritível, né? Para quem me conhece sabe como isso muda, né? E quem é papai e mamãe sabe como muda a vida da gente. Então, vamos lá, vamos conversar. Coisa boa. Vamos conversar. Alex teve aí tirou um tempinho da correria do dia dele, né? De pai de gêmeos, para estar aqui com a gente hoje. Então, vamos aproveitar muito esse momento aqui com a Alex, né? Então, Alex, primeiramente eu queria que você falasse sobre o que é o Alex Espírita. Então, quando foi que você conheceu o Espiritismo? Há quanto tempo que você está aqui nessa casa Oração e Trabalho, que é o Meimei, em Abreu e Lima? Então, o que é o Alex Espírita? Quando foi que tudo isso começou? Isso é muito interessante, essa pergunta. Porque o Alex Espírita, ele surgiu de um Alex cristão, muito racional, muito questionador e ao mesmo tempo muito brincalhão, né? Que sempre fui muito sorridente, mas eu cheguei na doutrina espírita através da dor, né? Como uma grande maioria das pessoas chega da doutrina, mas uma dor que eu não conhecia, porque era uma dor que ela estava tão enraizada profundamente, era mais uma dor de orgulho, sabe? Do que uma dor física. Então, eu sempre digo que eu sou muito abençoado, por Deus assim, porque acho que a minha provação de dor física ela ainda não chegou nessa encarnação, mas eu estou me preparando para ela, né? Eu estou me preparando, ela não chegou, mas ela chega para todos nós. Em algum momento a gente se prepara durante a nossa vida para esses momentos, né, de fé. Então, eu cheguei ao Centro Espírita, ao NEAM, lá em Bairro Novo, foi a primeira casa que eu fui. Bairro Novo é que cidade? Em Olinda, certo. Tá, aqui em Pernambuco. E é uma casa muito legal também. E eu cheguei lá muito necessitado, né? Por um convite de minha mãe que tinha levado a minha irmã necessitada. E aí eu fui muito curioso, mas é danado que eu cheguei na casa espírita com a intenção de desmascarar o negócio, né? Eu fui na consciência de que aquilo ali não fazia muito sentido. E logo no primeiro contato, né, eu me deparei com a mediunidade. E a mediunidade botou uma pulga atrás de uma orelha que eu não digo que foi uma pulga, para mim foi um hipopótamo, sabe? Porque pulga é pequenininho, né? Pequenininho, mas foi um hipopótamo, né? Eu não consegui voltar para casa sem pensar no que eu tinha vivenciado. Então, o meu retorno à casa espírita ali para fazer tratamento foi para buscar informações, questionar, e não questionar de uma forma, eu estou impressionado, não. Foi tentando duvidar das coisas e correndo atrás das informações. E eu me deparei com uma coisa que foi o que mudou a chave para tudo, que foi a caridade.
o princípio do espiritismo, né? O princípio da vida cristã. Antes de saber o que era ser espírita, eu me deparei com a caridade. Antes de me dizer espírita, eu me deparei com as pessoas que chegavam necessitadas, com a oportunidade de doar um pouco de energia, um pouquinho só, que o Neon é uma casa que ela abre muito no trabalho. E eu aprendi isso, assim, vivi isso durante um tempo, antes mesmo de estudar a doutrina. O trabalho voluntário, ele foi para mim uma coisa muito forte, né, no começo. E aí, depois, eu conheci o Meimei em outra ocasião, né, e quando eu cheguei no Meimei, essa casa que nós estamos gravando, no que é o estúdio, está sendo o estúdio aqui do Musicast, eu costumo dizer que foi uma casa muito especial também para mim, porque me acolheu, né, de uma forma de me trazer muitos estudos, né? O Meimei tem essa característica do estudo muito forte. Então, aqui eu comecei um processo de estudar e conheci também as escolas de aprendizes do Evangelho, que são escolas do movimento, né, espiritual, escolas iniciáticas, e isso foi um divisor de águas na minha vida. Então, esse Alex chegou dessa forma e cada vez que eu continuo no caminho dentro da doutrina, eu vou percebendo que eu menos sei e que mais tenho que buscar e vou me percebendo ainda mais, porque eu acredito que o principal ponto do espiritismo é transformar a gente em algo melhor, uma pessoa melhor. Perfeito. E isso é uma coisa constante, a gente não para, né? Então, eu acho que como muitos, né, que estão aqui vendo a gente, eu tô nessa caminhada, estamos nessa caminhada e é uma caminhada muito longa, que requer muita perseverança. Muita perseverança, porque, gente, não é fácil, né? A gente que tá aqui no movimento espírita, são dificuldades, são problemas que a gente sente, às vezes uma inquietação, né? Então, porque a gente olhar pra gente é muito difícil, né? É muito fácil a gente olhar pro externo, pro outro, mas olhar pra gente mesmo e perceber os nossos defeitos é muito difícil. É a parte mais difícil. E sempre será. Porque eu costumo sempre, quando eu estou fazendo alguma exposição, dizer assim, gente, tem alguém aí que não tem orgulho? Quem tem orgulho, levanta a mão. O pessoal, todo mundo, né? Eu levanto a mão e o pé quando eu estou falando. Porque o orgulho, ele mascara tudo, né? Ele faz a gente não se perceber. Então, o nosso maior trabalho é a gente conseguir se ver, a gente conseguir se enxergar. E a doutrina espírita, né, ela é essa ferramenta. Eu costumo dizer que a doutrina é uma ferramenta, como uma ferramenta que serve para abrir uma caixa muito bem fechada, que a gente fechou, e ela só tem a função de fazer através dos questionamentos, que é a parte filosófica, os porquês das coisas, fazer com que a gente consiga abrir a caixa de Pandora, que somos nós, como seres com espíritos eternos. E isso é uma batalha. É uma batalha. É uma batalha. Mas então, todos muito bem apresentados ao Alex. Então, vamos falar do nosso tema de hoje, que é Deus. Mas para iniciar, Alex, o que é para você falar sobre esse tema, sobre Deus? Que pra gente, né, é um tema maior, é o tema master. Então, nós que estudamos a codificação, Deus está presente em todas as letras da codificação, né? Então, os grandes capítulos que são escritos, os primeiros capítulos escritos da codificação, tá lá falando sobre Deus, sobre providência divina. E para você, Alex, o que é falar sobre Deus? Laiane, Deus. Olha, isso é uma coisa que requer uma respiração profunda. Porque é muito difícil na nossa evolução espiritual, na minha propriamente dito, aqui na Terra, né, da forma que a gente está agora, a gente conseguir conceber o amor de Deus na sua plenitude por todos. É muito difícil. Então, falar para mim de Deus é voltar, né, a uma origem, eu acho que de tudo que é mais sagrado, de tudo que existe, né? Então, é falar de tudo, é falar de todos, é falar de uma universalidade desconhecida, é falar de algo que brilha os olhos, né? No sentido de tentar buscar. Deus, para mim, é uma busca que eu não sei como se completa, não tenho a mínima ideia, porque
a gente vai caminhando e não para de tentar compreender, sentir, né? Estudá-lo, tentar estudar o que os espíritos passam para a gente, o que a gente já tem inscrito na humanidade sobre esse sentimento da divindade. Né? Porque o Deus, gente, não é uma coisa criada no cristianismo. Né? Existe o Deus dos selvagens, existe o Deus... Né? O Deus é a ideia do algo acima da capacidade do homem, né? Que o homem não consegue construir, que o homem não consegue conceber. Então, muitas vezes, ele vai em busca dessa explicação, e essa explicação remota a uma inteligência muito maior. Né? Para toda causa tem um efeito, né? O axioma maior que a gente estuda de razão. Então, a busca desse efeito, a busca dessa causa, dessa coisa que completa tudo isso, é a busca por Deus. Né? Agora, enxergá-lo é o ponto maior, no sentido de viver, tentar viver, compreender, né? A personificação. Eu não diria nem personificação, porque Deus não se personifica, mas eu diria a universalidade da essência disso tudo. Deus. Que a gente deu o nome de Deus. Nós, como seres humanos, sempre tentando, né, nomear o que é inominável, né? Tentando dar formas ao que não tem formas, isso. Né? E para a gente poder iniciar, vamos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E eu queria te perguntar, Alex, e por que Kardec, quando estava escrevendo a codificação, não perguntou quem é Deus ou o que é Deus? Por que o que é Deus? Pois é, Kardec, como um estudioso, cientista, uma pessoa de uma credulidade no sentido de examinar os fatos, ele fez perguntas racionais. Então, a pergunta, ela saiu dessa forma propositalmente, porque ele não queria passar a ideia de idealizar ou personificar um ser. Então Deus não é uma coisa. Que é Deus? Né? Não é uma coisa, não é um ser. Ele não colocou dessa forma. Então a resposta também foi universalizada. Né? E a resposta veio: a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Né? Então isso, de vários lugares ao mesmo tempo, ele foi comparando tudo aquilo para encontrar ali um sentido, para entender essa essência maior, que eu procuro dizer, essa inteligência maior, né? A inteligência maior, mas a essência maior de tudo que existe, do eterno, do imutável, do onipotente, de todos os atributos divinos que existem na divindade, né? Então, Kardec, ele foi muito cuidadoso nas perguntas dele, né? Então essa pergunta, ela tá na número 1 do Livro dos Espíritos, justamente porque ela é a base de toda a construção de análise racional, né, de estudo, através de testes e comprovações, que fez com que o Livro dos Espíritos se tornasse não só um livro basilar, né, base para a doutrina espírita, mas eu poderia dizer que o Livro dos Espíritos, dentro desse contexto, ele é um livro que serve para todas as religiões, para todas que quiserem desdobrar conteúdos e assuntos e não tem a pretensão de converter ninguém a... Não, cada um segundo a sua razão, segundo o seu raciocínio e a capacidade de entendimento. Perfeito. E com essa questão do quem é Deus, né? Então a gente tem uma mania, quando éramos crianças, de imaginar Deus, um homenzinho branco, sentado em cima de um trono de nuvens. E Deus, ele é completamente diferente dessa imagem que a gente Capela tem Sistina de homem. total, né? Exatamente. Capela Sistina total, Deus de Deus, né? Exatamente. E Deus, ele não é nada disso, né? Ele não é... Quando na Bíblia está escrito que nós, como seres humanos, fomos feitos em relação à imagem e semelhança de Deus, não é a semelhança física, né? Então Deus, ele não é um homem, né? E isso é muito interessante. Muito, demais. Até porque quando a gente começa, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto,
eu me deparei muito com a busca do conhecimento de comunicação, né? Uma pergunta que eu fazia a mim mesmo era assim, como Deus consegue estar em todos os lugares e ser tudo, e consegue ao mesmo tempo acompanhar todo o processo, né? E ter providência com tudo, né? Eu ficava me perguntando isso. Então, quando a gente começa a estudar o fluido cósmico, a parte de que todos nós somos da mesma origem material, da matéria inicial, né? Modificada atomicamente pelas necessidades de cada mundo, de cada planeta, me fez conceber que essa inteligência maior, ela ocupa todos os átomos de que somos constituídos, né? Então, partindo desse princípio de que Deus está em tudo e é a construção de todos, e ao mesmo tempo uma inteligência universal, é muito fácil compreender a providência, a essência de Deus em todas as coisas que existem, naturais, criadas pelo homem. Tudo. Deus está em tudo que a gente imaginar. Ele é o tudo. Uma vez eu li um livro do Leonid que dizia assim, a natureza é a exteriorização de Deus. Que coisa linda. Nossa. É uma coisa que a gente, né, faz Exatamente. É profundo. Muito. Mas muito bom. Eu estava também lendo o livro Depois da Morte do Leon Denis também. E aí ele fala que Deus é uma minúscula vontade de Deus faz as galáxias, fazem as nebulosas. E a gente procura na internet as nebulosas, aquelas coisas lindíssimas, aquelas estrelas incríveis. E a gente consegue compreender um pouquinho de Deus, né? Então imagina só, tiquititico, né? Uma coisa minúscula faz uma coisa incrível, que são as nebulosas gigantescas. Sim. E nós, como seres humanos, né? Somos feitos, saímos das mãos do Criador, né? Então também somos um pouco de Deus também, né? Isso é incrível. Você vê o telescópio agora, Max Weber, né? Sim. Que tá pegando fotos assim incríveis, né? De galáxias e com milhares de planetas com novas órbitas, com novos sóis, novas estrelas, com tudo aquilo. E é interessante a gente se questionar sobre o infinito, né? Não dá pra gente não pensar no infinito. As teorias de Einstein, há várias teorias sobre o limite do universo, né? Tem até uma Netflix agora que eu achei muito interessante, Infinito, um documentário que tem, que fala sobre Einstein. E é muito legal a gente trazer isso para a compreensão dentro do que nos auxilia a progredir como espíritos. Não é? Porque não adianta só a gente ficar filosofando, porque no sentido de Deus infinito, eterno, a gente se perde. Porque a gente vai estar sempre questionando. E os atributos de Deus, se a gente tira um só atributo de Deus, que no caso é inteligência suprema, onipotência, todo-poderoso, né? Bondade infinita, bom e justo. Se a gente vai tirando esses atributos de Deus que ele possui, a gente não tem a ideia do eterno, do infinito. Então isso é importante a gente examinar, né? A gente conceber. A leitura profunda disso na Gênese de Kardec, né? Que é uma obra assim, que eu recomendo para todos que estão, de certa forma, começando a tentar procurar um conhecimento sobre isso, o Livro dos Espíritos, Desdobramento à Gênese, e entre outros livros de filosofia, faz com que a gente consiga ter essa percepção mais legal, mais profunda. Então é muito bom. Não sei se consegui ser muito claro assim. Consigo, perfeitamente. Que é um assunto tão abstrato e ao mesmo tempo tão legal da gente falar. É fácil a gente falar de algo mais que a gente consegue tocar, né? Algo mais compreender, material, mas algo que é imaterial e que a gente não tem a compreensão, né? No Livro dos Espíritos é muito interessante que Kardec sempre vai questionando os espíritos a respeito de... Fala um pouco mais sobre Deus e os espíritos respondem: vós não teis ainda a capacidade. Então os espíritos falam o tempo todo que nós... falar sobre Deus, a definição de Deus é muito além do que nossos pequenos cérebros humanos. Mas é justamente pelo nosso grau evolutivo, né? O momento que a gente está agora na Terra. Porque a Terra sendo um planeta, que a gente vai classificando os planetas, a Terra sendo um planeta de expiação e prova, em processo de regeneração, né? Ela ainda está muito próximo dos planetas iniciais. Então, no grau evolutivo de um espírito,
para ele começar a compreender, a ter pelo menos uma ciência, né, da intimidade do divino, é algo que os espíritos superiores já conseguem ter ali uma percepção. Mas para nós ainda está muito distante. Até por coisas tão simples que a gente faz, Laiane, que fica distante de compreendê-lo. Como, por exemplo, às vezes a gente esquece de amar um ao outro. Como é que a gente vai conseguir compreender Deus se a gente às vezes não consegue nem compreender o Deus que há em cada um de nós? Então, o primeiro trabalho para a gente começar a ter essa compreensão se chama, na doutrina espírita a gente vê muito isso, gente, que é a reforma íntima, que é o trabalho de a gente pegar mesmo e começar a fazer uma autoanálise de si. E isso requer muita boa vontade, muita disposição e uma coisa que não pode faltar, gente, para todo mundo que adentra qualquer conhecimento novo: se eximir de preconceitos. A gente tentar não ter preconceitos, porque há pessoas que já chegam com a ideia formada, né? Eu tava, por incrível que pareça, eu estava essa semana vendo alguns livros que foram lançados, e tem livros assim que falam até mesmo do próprio espiritismo, desmascarando, não sei o que, e às vezes as pessoas, eu tenho a impressão que elas nem leram, que elas nem vivenciaram, porque é difícil a gente falar de uma realidade, de uma doutrina, de um conhecimento do qual a gente não foi imerso, imergido, aprofundado, vivido. Então, quando a gente é vivido naquilo, a gente tende a ter um conhecimento mais profundo. Então, a mesma coisa acontece, são os preconceitos que existem. E a gente precisa se desprender de nós mesmos para poder tentar ter um provérbio chinês, né, que diz assim, né, de copo cheio não entra água, né? Então a gente precisa esvaziar o copo para poder colocar uma água nova. E aí a gente começa a tentar adentrar nesses conhecimentos e buscar na simplicidade, porque Deus está no macro e no micro. Na moléculazinha. No macro, no macrocosmo, no microcosmo, está inserido em tudo, no fluido universal, né? Aí assim vai. Vamos lá. Exatamente. Você falou muito bem a respeito do conhecimento e da simplicidade sobre a questão de Deus, sobre a definição a respeito de Deus. E algo muito interessante é que para nós não houve modelo maior para falar sobre Deus do que Jesus. E algumas religiões, elas falam da Santíssima Trindade. Então, que há uma única pessoa, o único ser, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. Para nós, como espíritas, Deus e Jesus é a mesma coisa? Então, eu vim de uma família católica, né? E sempre tive essa vivência da ideia do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Daquela coisa toda, da Santíssima Trindade. E sempre isso, para mim, foi me passado como um mistério da fé, como um dogma, né? Então, um dos motivos que me fez também buscar o Espiritismo foi a ideia de os porquês terem respostas, né? Então, quando a gente começa a procurar entender até os próprios escritos, né, bíblicos, não se apegando à letra, mas à essência, aí a gente começa a entender que a criatura não pode ser o Criador, né? Porque o Criador é onipotente, eterno, imutável e infinito. Então, se existia uma outra criatura criada, quando eu digo criatura é ser, criado, nascido, né? Que tenha as mesmas potencialidades de Deus, ele também seria um Deus. Então existiria quantos deuses? 2 deuses? Então seria uma coisa de Deus é uno. Isso é também um atributo de Deus. Exato, né? Único. É uno. Então a gente, para quem é politeísta, já que tem muitos, né? Mas a gente começa a conceber a ideia do Deus uno, né? Que já é a ideia muito, muito bem esclarecida, né? Estudada. Então aí a gente começa a compreender também que Jesus, ele veio ao mundo, né, como um filho maior, como um espírito mais evoluído,
para poder trazer a gente um exemplo de vivência que nos aproximasse da essência de Deus. Porque para nós conceber Deus é muito difícil. Então até para a gente ter um formato, uma ideia do que seguir, Deus, como sendo inteligência maior de tudo, né, Deus em si ele não faz, mas existem aqueles que ele cria, que executam, que comandam. Então o verbo é toda essa equipe espiritual, esses espíritos que organizam todas as coisas do universo, né? Jesus é um espírito que a gente tem como espírito crístico, um espírito planetário, governador planetário, né, do nosso orbe, e ele traz para a gente essa bagagem de conhecimento, de vivências, porque Deus, sendo bom e justo, ele dá a mesma chance para todas as pessoas, não poderia ser diferente. Então todas as pessoas têm a mesma chance, no sentido de quê? De criação. Mas as decisões, o livre-arbítrio é também parte da sabedoria e do amor de Deus. Então, com o nosso livre-arbítrio, a gente vai trilhando nossos caminhos. Jesus, ele veio ao mundo e veio à Terra, depois de ter passado todas as suas experiências e chegado a um espírito, um filho muito querido, que alcançou um patamar para nos trazer o exemplo maior de como é a vontade de Deus. E aí foi quando veio todos os ensinamentos que não foram escritos, foram vividos, e é isso que a gente tem que reparar. Os ensinamentos do Cristo são exemplos. Jesus não só falou, Jesus viveu o que falou. Então só isso pra gente, Laiane, traz uma responsabilidade de a gente não só pregar o Cristo, mas de a gente tentar viver os ensinamentos do Cristo. Então, e não teria também, como as próprias palavras de Jesus sobre o que você perguntou, ele diz assim: eu e o Pai somos apenas um. Jesus não fala diretamente que ele é Deus. Ele fala que, o sentido disso é assim, ele diz que a vontade do Pai se faz nele. Ou seja, que ele personifica a vontade do Pai nas suas ações. Então, nós vamos ver em muitas passagens dos testamentos, né, dos evangelhos canônicos, dizendo justamente isso, né, que eu faço a vontade de meu Pai e não a minha vontade. Então, quando ele diz eu faço a vontade do meu Pai e não a minha vontade, ele não é o Pai. Existe algo maior que separa Jesus e a inteligência suprema. Exatamente. E também quando o próprio Cristo ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, então ele já traz essa separação, né? De que não é uma pessoa só, né? Não é um ser, né? A gente, como sempre, né? Como tentando colocar como pessoas. Não, são seres separados, Isso. né? E como você falou muito bem, que o próprio Kardec falou, a unicidade de Deus, ele é único. Ele é único. Ele é único. Não teria como ser diferente nesse sentido, porque senão haveria dois e mesmo que dois fossem perfeitos em todas as tuas atribuições, seria tudo uma plena harmonia que seria um. Então mesmo se fosse dois, seria um. Não teria outra saída para isso. Não teria. A lógica não nos dá outra saída. Exatamente. Então, para mais detalhes sobre isso, a Gênese. Vai na Gênese lá, que está lá. A própria Bíblia também tem muito sobre isso. Exatamente. E ser espírita, gente, é ler e estudar o tempo inteiro, né? Tá lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então é impossível a gente que se considera como espírita, como cristão mesmo, se pegar simplesmente em um único livro. A gente tem que estar sempre em busca, né? Só o Chico Xavier, né, que é um dos médios muito importantes do movimento espírita, escreveu mais de 500 livros. Então a gente percebe assim a quantidade de informação que a gente precisa se aprofundar para tentar entender de forma muito minúscula toda essa grandiosidade espiritual e um pouco mais falando sobre Deus, né? Quase 500. Quase 500, foi 400, né? E um bocadinho. E uma coisa que eu ouvi uma vez na parede, até aqui do Meimei, mesmo da recepção do Meimei, eu nunca vou esquecer disso, gente, que tinha uma frase que dizia assim: você adentrar a doutrina espírita e não estudar
é a mesma coisa que você estar num deserto, morrendo de sede, ter uma fonte de água cristalina e você optar por não beber da fonte. Nossa. Eu nunca esqueci disso. Porque é a fonte, é o conhecimento, é isso que faz com que a gente se distraia. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa. Conheceis a si mesmo e serás deuses. Mas no sentido de que? Não é que a gente vai ser onipotente, é de que a gente vai conseguir despertar o Deus que há em nós. Quando eu digo Deus que há em nós, é as nossas potencialidades, que todos nós temos todas as possibilidades de fazer tudo que a gente quer de bom. Tudo a gente tem. É incrível. E aí, uma coisa, pegando uma palavra que você falou na sua fala, livre-arbítrio. Sim. E aí há um grande questionamento de algumas pessoas, o que é muito natural. Sim, a gente vive atualmente em uma situação mundial de muita guerra, fome, doenças. E a gente se questiona, por que Deus permite isso? Né? Porque Deus ele não está olhando lá de cima. Isso inclusive é um dos argumentos de quem se considera como ateu, por exemplo. De falar, se existe um Deus, por que ele permite tudo isso? E aí acredito que a chave, a resposta para essa resposta, você falou muito bem, o livre-arbítrio. E aí fala um pouquinho pra gente, Alex, como é que funciona isso. Então, Deus como onipotente, como está sempre presente, por que ele permite tudo isso? Por que ele permite que nós usemos o livre-arbítrio para a prática do mal? Então, aí a gente tem 2 pontos. O primeiro, o livre-arbítrio. Depois, o mal, né? O bem e o mal, a ideia concebida do bem e do mal. Há muitas pessoas que acham que o pensamento, como você falou mesmo, né, do pensamento às vezes ateísta, que diz assim, Deus criou tudo, aí Deus criou o bem e criou o mal. E fica aquela ideia do bem e do mal, que tudo é criação, o mal existe a criação de Deus, o bem existe, ele criou tudo, então criou o mal também, aquilo ali ele criou. Exato. Não é? E o livre-arbítrio entra nisso tudo. Porque quando a gente começa a pensar, gente, na ideia de espírito em evolução, a gente começa a conceber de que a bondade divina nos faz, como os próprios espíritos alertam, como centelha partida do Criador, né? A mônada que se chama, ele chama de que nós começamos todo do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, né? E vamos evoluindo através de um processo, né, que ele se dá muito lentamente, através de milênios. A gente não consegue nem contar tempo desse processo, não dá para mensurar em tempo esse processo, né? Não dá pra gente, porque às vezes a gente quer enquadrar as coisas, não dá, isso não dá. Porque é desconhecido quando nós adentramos quando fomos criados. Não se sabe, é como Jesus falando com Nicodemos no próprio Evangelho. O Espírito não sabe de onde veio nem para onde vai, né? É que nem o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. É o Espírito, é da mesma forma. Então, tendo essa criação, esse processo evolutivo, chega uma hora que o Espírito simples e ignorante ele desperta uma coisa chamada consciência. E a consciência é o nascimento do livre-arbítrio. O livre-arbítrio só existe quando há consciência, quando há discernimento. Por isso que os animais, por exemplo, eles não têm o livre-arbítrio, porque eles não têm a consciência desperta, é uma questão mais instintiva da coisa. Instinto, né? A consciência é uma fase superior ao instinto, como você falou muito bem. Então, é difícil a gente cobrar de um animal, a gente dizer assim, faça isso, você não sabe, né? Ele é instintivo, ele vai pela fome, ele vai pelo carinho, é instintivo. E esse processo a gente também não consegue mensurar quando ele muda completamente, porque, gente, é muito lento esse processo, e ele vai acontecendo de encarnações a encarnações, que encarnação é o nascer de novo, é a nova oportunidade que a gente tem de recomeçar e aprender mais, na verdade, colocar mais em prova, em teste, e ser mais testado, ser mais experimentado, né, segundo a bondade. Então, o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo nesse processo.
Então, da mesma forma que se nós dois saímos em uma viagem, não quer dizer que nós dois chegaremos no mesmo dia e na mesma hora no final dessa viagem. Porque as nossas decisões podem ser diferentes. A gente está subindo uma montanha e você diz assim, olha, eu vou parar para ir no toalete. E eu digo, eu vou continuar. Então, quem vai chegar no cume primeiro? Quem está continuando, quem parou. Então, isso a gente não sabe desse processo, porque o processo do livre-arbítrio é justamente essa decisão. Nós decidimos a nossa subida na montanha do conhecimento, do amor, da evolução espiritual. Que é como se a gente estivesse subindo... Por que eu estou falando de uma montanha, gente? Sabe por quê? Porque subir uma montanha é extremamente desafiador. É extremamente difícil, requer resiliência, requer muita força de vontade, requer que a gente se prepare. Porque já pensou subir o Everest sem preparação nenhuma? A gente tá aqui agora, vamos subir agora. A gente fica no campo básico, pessoal. Exato. Entendeu? E se chegar no campo básico, são 11 dias de trekking, de caminhada. Nossa. Então, nem no campo básico a gente chega. Então, olha lá. O que é que acontece? A jornada espiritual, ela é muito dessa resiliência. Né? E o livre-arbítrio, ele é essa questão. Aí, partindo para o bem e o mal. Para a gente perceber. Porque o livre-arbítrio é a bondade de Deus, é o amor de Deus, deixando com que seus filhos, sua criação, evolua pelos seus próprios meios, pelas suas próprias decisões. Nós temos sempre em nossa vida o sim e o não. A gente pode até dizer, eu fui obrigado a fazer, mas você poderia ter dito não. E eu estava até falando ao extremo sobre isso essa semana, dizendo assim, gente, eu comecei a compreender isso quando eu li o Evangelho de Pedro. E no Evangelho de Pedro, eu colocando uma situação hipotética, dizendo, na hora de um assalto, se eu tivesse a possibilidade de me defender para não morrer, e eu tivesse que matar o meu irmão ali, isso seria ok, porque eu matei para não morrer. E aí eu encontro o Evangelho de Pedro, encontro Pedro em um dos seus momentos de perseguição, ele dizendo assim, mais vale que eu morra do que eu chegue ao Pai com as minhas mãos sujas com o sangue de meus irmãos. Olha, gente, isso mudou a minha concepção completa. Perfeito. Mudou a minha concepção completa a respeito das decisões. Porque eu tenho sempre o sim e sempre o não. Gandhi é um exemplo disso. Falando de Gandhi, né, da ideia da libertação da Índia, ele tinha a decisão de bater e a decisão de deixar ser batido. Então, ele decidiu não bater. É uma decisão. Isso é o livre-arbítrio, né? O bem e o mal entram nesse processo. Porque as nossas decisões nos levam por caminhos que são caminhos que nos afastam muitas vezes do bem. A ideia do mal, Deus não criou o mal. O mal não é uma criação. Não dá para conceber Deus tendo a ideia de que ele é infinitamente bom, tendo concebido o mal. Isso é contraditório. Exatamente. É a mesma coisa de a gente pegar um quadro, Laiane, e a gente dizer assim, eu tenho um quadro aqui negro absoluto. E se tiver uma pintinha branca nesse quadro, ele é negro absoluto? Exato. Não dá. Então a mesma coisa, aí descaracterizaria a ideia do eternamente bom e imutável. E se descaracterizasse, ele deixaria de ser Deus. Não seria Deus. Exato. Perfeito. Então, não tem Deus nessa concepção de criou. Deus não criou o mal. O mal, na verdade, é a ausência do bem. É como a escuridão. A escuridão, ela é a ausência da luz. E assim a gente vai concebendo toda essa ideia. Então, o que a gente vê de mal nada mais é do que o afastamento das leis de Deus. É o afastamento das leis divinas, que são leis pautadas em amor e caridade. Quando a gente se afasta das leis de amor, que a lei de amor, gente, existem leis universais. A lei de amor é a maior de todas nos convergem para ela, para a lei de amor, né? Então, que é a essência de um processo. Então, quando a gente se afasta disso, a gente se afasta de Deus. E a gente causa nesse processo a dor. E o que é a dor? Que nada mais é
do que o aguilhão, que é aquilo que empurra as ovelhas para que a gente volte para o caminho da gente. A dor é esse processo. Então, tem uma frase muito bonita que eu li que dizia assim: a dor é uma companheira maravilhosa. Ela só solta a mão da gente quando a gente pega a mão de Jesus. Exatamente. E o Chico Xavier falava muito, a bendita dor, bendita dor. Então, se a dor nos aproxima de Deus de alguma forma, né? Porque é muito comum a gente passar por situações que a gente está muito preso ao materialismo. Então, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, um emprego bom. E a gente fica nessa compulsão muito forte e acaba esquecendo de Deus, das coisas materiais. E aí, se a dor ela nos traz de volta a isso, então ela realmente é bendita, né? E tendo em vista que nada criado nesse processo foge da bondade de Deus. Falando do materialismo, falando de tudo, falando do sexo, falando de todas as coisas que existem. Nada foge do amor de Deus. Não há, né? O que foge é o mau uso que a gente faz fora das leis divinas. A gente pega uma coisa, uma fortuna, por exemplo, você ganha uma fortuna, né? Então, tem uma frase que diz assim: o rico é um eterno mordomo, deve ser um eterno mordomo da caridade, né? O mordomo é o que serve. Então, difícil a gente consegue usar a materialidade de uma forma alinhada com os princípios divinos, né? Que é fazer com o outro que gostaria que fosse feito com você, ou então sobre a própria razão do que a gente gostaria pra gente. Porque, gente, eu sempre costumo falar isso quando eu estou fazendo uma exposição, que eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas. Vê só, qual de nós, passando necessidade, não gostaria de receber uma roupa nova? Ou um pedaço de pão? Qual de nós não gostaria de receber uma palavra de conforto, né? Então, no mínimo, Laiane, tudo aquilo que a gente gostaria para a gente é o que a gente dá para o outro, né? Então, Deus, a gente procura Deus nesse processo da universalidade, do uso de todas as coisas, a gente vai encontrar no equilíbrio, sempre no equilíbrio. Qualquer excesso nos leva a afastamento, né? Como qualquer falta também excesso e também a falta de providência. Porque a pessoa pode até dizer assim: ó, gente, eu como um espírito em evolução, eu não faço mal a ninguém, mas também bem não faço. Gente, que é isso? Então, neutro, né? Em cima do muro, né? Em cima do muro. A ideia de ficar em cima do muro é um retrocesso, é um mal para o progresso espiritual. Exatamente. Porque como você falou muito bem em relação à montanha, né? Então, existem quem escolhe parar por preguiça, enfim. Isso. E tem os que resolvem continuar. E a nossa lei é sempre continuar, mesmo com as pedras que vão haver nessas montanhas, porque a gente sabe que viver não é fácil. Mas Deus nos deu chances e presentes, né? A nossa vida aqui é um presente, né? Dado por Deus para que a gente consiga justamente continuar subindo essa montanha. As dores que nós sentimos, como a gente falou anteriormente, também é uma bênção que Deus nos deu para que a gente consiga avançar e subir essa montanha de forma plena, de forma que a gente consiga agregar, crescer, né? Então, nem nada de ruim que vem na nossa vida e que não é enviado por Deus, mas sim fruto, como você falou muito bem, fruto dos nossos pensamentos, ações, nessa vida e na outra, porque a gente sabe que nenhum sofrimento é por acaso, né? E falando essa questão de, como eu falei, né, agora há pouco, sobre nessas e na outras, a reencarnação, como você falou, é algo que também é um grande presente de Deus para nós, né? Sim. A chance da gente poder começar e recomeçar Sim. quantas vezes Sim. forem necessárias. Sim, eu depois que eu comecei a estudar sobre as penas, os gozos, né, do próprio céu e inferno, aí a gente começa a entender que Deus sendo bom, Deus sendo eterno, Deus sendo a inteligência suprema e o bem maior sempre, jamais delegaria aos seus filhos a ideia da pena eterna.
Do inferno eterno, né? A ideia da culpa eterna, da pena eterna, do castigo sem redenção. Se nós, Laiane, como pai, um filho nosso erra, a gente o ajuda a se recuperar, você imagina Deus com tudo que é maior. Exatamente. Então, não tem como a gente conceber a ideia desse Deus severo, sabe? Esse Deus duro. Não tem como conceber essa ideia. Perfeito. Deus é o amor supremo, é a inteligência maior, sempre vai dar a oportunidade. E a reencarnação é isso. A reencarnação é a oportunidade de recomeçar, né? Como nós explicaríamos coisas fabulosas, né? Ou então, reconciliações. Se o Deus dá sempre uma oportunidade, tem uma história muito pequena que eu costumo sempre contar para explicar a reencarnação. Sim. Quando, às vezes, eu vou conversar com companheiros e, às vezes, há uma dificuldade de compreensão desse processo, né? E ela começa assim, não sei se você já ouviu, que 2 jovens saem para caminhar no deserto, né? Eles saem para caminhar no deserto. E cada um carregando a sua cruz. Quando eu digo a cruz, é porque a cruz representa um peso, né? E ao mesmo tempo uma responsabilidade. Cada um carregando a sua cruz, os 2 no deserto, né? Em busca do reino. E eles caminham durante um bom tempo, e quando vão caminhando, um deles para no meio do caminho e diz assim: caramba, essa cruz está muito pesada, é longa a nossa cruz, E aí ele acha um serrote, e ele diz assim: rapaz, eu vou aliviar o peso desse negócio. E aí ele vai lá, bota a cruzinha no meio da perna e e encerra a cruz. O que é que aconteceu com a cruz dele? Virou um X. Aí ele pegou, né, assim, ó, virou um xizinho, aí ele pega a cruzinha dele, o outro lá, rapaz, eu não vou serrar não sei o quê. E aí ele sai na carreira na frente. Abreviou o processo. Aí correu, desviou, né? Desviou da lei, desviou do processo. Correu. Quando chegou lá na frente sozinho já, encontra um precipício. Naquele precipício ele vê uma distância enorme assim e o castelo do outro lado. E aí ele encontra quem do outro lado? O guarda que dá acesso ao castelo. E o guarda diz a ele assim: ei, eu sou o guarda do castelo do rei. Use a cruz como ponte. E aí? E aí que agora o bicho pegou, né? Quando ele começa a botar a cruz, não dá. Aí, depois de muito tempo, chega o outro. E aí ele tá lá triste e cabunhado. E aí o guarda diz a ele assim, né? Que seria o anjo. Diz a ele assim: use a cruz como ponte. Aí ele vai, bota a cruz. Quando ele bota a cruz, o outro corre para tentar pegar, porque a gente sabe, né, gente? O pessoal tenta abreviar e ainda tenta, às vezes, atrapalhar o outro, né? Vocês sabem que a vida da gente tem dessas coisas. E aí o que acontece? Aí na hora o guarda diz: cada um só pode passar na sua própria cruz. Ai, meu Deus. Aí o outro diz: e eu vou ficar aqui eternamente? E aí o guarda diz: o amor do rei é muito grande por todos os seus filhos. Jamais deixaria ninguém eternamente. Ai, meu Deus. Mas a sua cruz, ela está lá no começo novamente. Mas ela vai estar um pouquinho maior, porque será preciso mais perseverança. E aí é a reencarnação, Laiane. É o amor do rei. Ai, tô toda arrepiada. Volta a gente lá pro começo, pra gente renascer novamente no meio de uma família onde muitas vezes aqueles que estão ali são as nossas cruzes cortadas do passado. Exatamente. E que agora não tem como a gente deixar pra trás, né? Deixar de lado. E a bondade de Deus a gente vê aí, né? Nessas eu até me grandes emociono. coisas. Quem me conhece sabe que eu me emociono fácil. Alex, é incrível, a sensibilidade. Eu me emociono muito fácil com isso. Isso é incrível. Então isso é a encarnação. É esse amor divino, essa bondade que faz com que a gente continue, tenha sempre a oportunidade para todos. A ninguém é negado a possibilidade de progredir e de amar. Perfeito. Porém, o livre-arbítrio deixa que a gente estacione, com que a gente pare, com que a gente possa dizer: eu não quero. E isso
é de cada um, vai depender da boa vontade, porém também não é eterno, viu, gente? A ideia de ficar incrustado ali, eu tô com raiva, não é eterno. Existe um limite, é o fundo do poço. E quando a gente chega no fundo do poço e olha para cima, qual é a única coisa que a gente vê? Se não é a luz. E a gente começa o caminho de volta. E assim vai. E assim vai. Ai, que lindo. Só pra gente poder agora finalizar, tá, Alex? Em relação ao que você falou, a respeito... O tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido, gente, meu Deus. Dá pra gente passar uns 3 dias aqui, mesmo assim ainda seria insuficiente pra gente falar um pouco sobre Deus, né? Voltando à questão do Deus mau, né? Que algumas pessoas, elas... do Deus permissivo das coisas ruins. E eu queria te perguntar, Deus, algumas pessoas eles caracterizam Deus com defeitos humanos. Então, Deus preconceituoso. Então, Deus ele condena os homossexuais. Deus condena os suicidas. Deus condena aqueles que, por exemplo, se prostituem. Esse é o Deus que nós espíritas a gente acredita. Esse Deus que segrega, esse Deus que separa, esse Deus que pune. E esse é o nosso Deus? Não, Laiane, não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é amor infinito. É um Deus de amor universal. Ama todos os seus filhos da mesma forma. Nosso Deus não concebe esses julgamentos. Cada espírito nascido na Terra, cada um que vem com a sua missão aqui na Terra, ele vem com a sua tarefa própria, com a sua vivência própria. E isso é de responsabilidade do próprio espírito dentro do seu próprio livre-arbítrio, que é uma bondade de Deus para que ele evolua. Então, só a ideia de a gente achar que Deus é o juiz disso já descaracteriza a ideia do amor de Deus. Porque Deus em si não julga. Deus ama. Mas o próprio juízo, ele acontece através das nossas ações contra as leis criadas por Deus. Então, o que eu posso dizer? Que o maior equívoco disso tudo é o preconceito, né? Que tenta encaixar a realidade de cada um à nossa própria. Por exemplo, é mais ou menos assim. Eu quero que você seja com o que eu acho que você tem que ser. O homossexualismo, ele faz parte das provações humanas, das vivências espirituais. Quando a gente pega lá o Pinga Fogo, gente, de 1900, Chico foi interrogado dessa mesma forma. Desse mesmo jeito teve e as palavras de Emmanuel, né? Que Chico nunca falava assim, ele disse nós, dissemos, né? Então ali, os mentores espirituais, né? Sempre dizendo que essas vivências todas, elas fazem parte de um processo de maturação espiritual de cada ser, o que acima dessas vivências todas, nunca devemos de deixar de olhar os nossos irmãos com amor, com caridade, com fraternidade. O princípio maior sempre será: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente começa a tecer preconceitos de que tem que ser assim, de que tem que ser assado, de que já foge da ideia do amor de Deus, do amor do divino. O nosso Deus não é preconceituoso, o nosso Deus não é mau, o nosso Deus não julga e maltratar. Não, cada um evolui segundo a sua necessidade, o seu livre-arbítrio, e cabe a nós todos construirmos uma fraternidade nesses conceitos: política, familiar e de todas as ordens de relacionamento. Quando a gente se distancia disso, a gente vê o poder, a tirania, a gente vê todas as coisas que distorcem a humanidade. E por aí vai. Por aí vai. Alex, só pra gente poder finalizar, agora é a última, tá, gente? Pra você, Alex, tem como resumir Deus em uma única palavra? Deus em uma única palavra. Tudo.
nosso vocabulário tem uma palavra que me... Tudo. Alex, eu queria muitíssimo agradecer pela sua presença aqui nesse momento. De saudade. Eu acho que não tem ninguém para falar melhor sobre esse assunto, com a sensibilidade do que você. Obrigada pela presença, obrigada por essa energia incrível que só você tem. Muita saudade. Muita saudade, muita saudade. Ai, vocês também. Um abraço, gente. Ai, obrigada mais uma vez. Vamos incomodá-la mais um pouquinho futuramente. Estou à disposição. Adorei tudo. Vocês estão... lindo trabalho. Lindo. Ai, que coisa boa. Gente, vamos ficar por aqui. Agradeço imensamente a todos pelas visualizações, por nos assistirem. Então, um grande abraço. Daqui a 15 dias estamos de volta, tá? Um beijo. Tchau!